31 milhões e 700 mil dólares passaram por mercados que tentavam antecipar quando novos modelos de inteligência artificial seriam lançados. E em dezembro, um perfil escreveu no X: talvez eu tenha acabado de encontrar a carteira de um funcionário da OpenAI na Polymarket. Essa acusação não identificou o dono da carteira, mas ela abriu uma pergunta que ficou muito maior nos meses seguintes. Quem sabe a data de um lançamento antes do anúncio público? E o que acontece quando essa data já vale dinheiro? Eu reconstruí os números, os posts, as posições daquela carteira e os casos que chegaram às empresas e aos reguladores. O levantamento começa na base pública da Polymarket. Foram revisados 608 eventos da categoria de inteligência artificial. 32 eventos negociavam diretamente a data ou a janela de lançamento de modelos. Somados, eles registravam 31 milhões 733 mil dólares em volume cumulativo. Outros 52 eventos perguntavam qual empresa teria o melhor modelo, o segundo melhor, o melhor em código ou o melhor em matemática. Esse bloco registrava mais 143 milhões de dólares. O giro combinado da corrida de inteligência artificial passava de 175 milhões de dólares. Volume não é o saldo de uma conta, é o total negociado durante a vida de cada evento. O mesmo dinheiro pode trocar de mãos mais de uma vez, e alguns eventos começaram em 2025. Mesmo com essa regra de leitura, o tamanho do mercado aparece nos próprios painéis. Um único conjunto sobre o GPT 5.6 registrou 4 milhões e 264 mil dólares. Somando os eventos associados ao lançamento, o total passou de 6 milhões e 263 mil. Os eventos ligados ao Opus 5 chegaram a 1 milhão e 869 mil dólares. No recorte dos modelos liberados, nos 60 dias anteriores ao levantamento, o volume de vida inteira dos eventos associados somava 18 milhões e 300 mil dólares, e o mercado continua aberto para o que vem depois. No corte dessa apuração, um contrato sobre o GPT-6 mostrava 88,5% para lançamento até 31 de dezembro. Não é uma previsão editorial, é o preço que aparecia no mercado naquele instante. Agora volta para o post de dezembro. Lirato escreveu em tradução direta: talvez eu tenha acabado de encontrar a carteira de um funcionário da OpenAI na Polymarket. O post alcançou aproximadamente 1 milhão e 400 mil visualizações. A publicação destacava acertos ligados ao GPT-5, ao navegador da OpenAI e ao GPT 5.2. Horas depois, Sam Ragsdale respondeu: exceto por todas estas em que ele errou. O print de Sam mostrava outras posições da mesma carteira. Uma aposta sobre a OpenAI liderar em agosto aparecia com perda de mais de 8 mil dólares. Duas posições sobre o Gemini mostravam perdas de aproximadamente 10 e 3.900 dólares. Outra, sobre um lançamento da OpenAI em 11 de dezembro, mostrava perda superior a 800 dólares. A sequência pública, portanto, tinha acertos destacados no primeiro post e perdas relevantes apresentadas no contraponto. O material não revelou a identidade civil do operador, não demonstrou vínculo empregatício com a OpenAI e não mostrou como a informação teria sido obtida. 2 meses depois, surgiu um fato confirmado pela própria empresa. A OpenAI confirmou à Wired que demitiu um funcionário após investigar o uso de informação confidencial da companhia em mercados preditivos externos. Segundo a reportagem, a demissão foi comunicada internamente por Fidji Simo. A porta-voz Kyla Wood afirmou que as políticas da empresa proíbem o uso de informação confidencial da OpenAI para ganho pessoal, inclusive nesses mercados. A OpenAI não divulgou o nome do funcionário, a carteira, os contratos negociados nem o lucro. Também não existe ligação pública demonstrada entre esse funcionário e a carteira apontada por Lirato. São 2 episódios separados. O primeiro é uma acusação viral, acompanhada de um contraponto. O segundo é uma demissão confirmada pela empresa. Essa separação permite observar o problema concreto sem transformar coincidência em identidade. Para entender de onde uma informação pode sair, é preciso olhar para a cadeia de um lançamento antes da liberação pública. Um modelo pode passar por equipes de engenharia, segurança, jurídico, comunicação, infraestrutura, parceiros de nuvem, clientes selecionados e avaliadores externos. No lançamento do Opus 5, Ethan Mollick publicou que havia testado o modelo antes da liberação. Outros avaliadores também mostraram acesso antecipado autorizado. Nos dias anteriores, contas no X já diziam que o Opus chegaria numa quinta-feira. Depois apareceram uma interface com o identificador do modelo e uma demonstração atribuída a ele. Só então veio o anúncio oficial da Anthropic. O post sobre a quinta-feira era uma previsão. A interface era uma captura de terceiro. A demonstração não trazia um registro independente do modelo usado. O anúncio oficial confirma o lançamento, mas não autentica retroativamente a origem dos materiais anteriores. Acesso antecipado autorizado também não demonstra operação financeira. Não há evidência pública de que os avaliadores mostrados nesta matéria tenham negociado esses contratos. O ponto factual é outro. A informação de lançamento percorre um grupo maior do que a equipe que publica o anúncio, enquanto o mercado pode reagir a qualquer pista pública ou privada. Fora dos laboratórios, alguns casos já chegaram ao nível de punição ou acusação formal. Em fevereiro, a divisão de fiscalização
Hanson, da Comissão Reguladora dos Estados Unidos, descreveu 2 ações disciplinares da Cauchy. Num caso, um candidato negociou contratos sobre a própria candidatura. A plataforma aplicou suspensão de 5 anos e uma penalidade total de $2.246. No outro, um editor ligado ao canal de MrBeast operou eventos sobre vídeos do próprio canal antes da publicação. A penalidade divulgada foi de $20.397,58, com suspensão de 2 anos. Em abril, a comissão acusou um militar da ativa de usar informação classificada sobre uma operação para capturar Nicolás Maduro. Segundo a denúncia, ele comprou mais de 436 mil contratos e obteve mais de $404 mil de lucro. Foi a primeira acusação da comissão por uso de informação privilegiada em contratos de evento. Em maio, a comissão acusou um engenheiro do Google de operar 23 contratos ligados ao relatório Year in Search antes da publicação. O lucro alegado foi de aproximadamente $1.200.000. Os 2 processos são acusações, não condenações, e nenhum deles envolve a data de um modelo de inteligência artificial. Eles documentam o mesmo mecanismo em outros contextos. Uma pessoa recebe informação restrita, encontra um evento negociável sobre essa informação e opera antes da divulgação. As plataformas e o regulador passaram a responder a esse risco. A Cauchy afirma ter feito mais de 150 investigações no primeiro trimestre, bloqueado mais de 100 operações potenciais de pessoas com acesso interno, encaminhado mais de 20 casos às autoridades e adotado 5 ações disciplinares. A plataforma criou pontuação de risco, verificação de vínculo empregatício e um canal reforçado para denúncias. Lançamentos de produto aparecem explicitamente entre os eventos corporativos de maior risco. Em 12 de março, a comissão abriu uma consulta pública sobre mercados preditivos. A seção sobre informação privilegiada pergunta se participantes bem informados tornam a previsão mais útil, se essa vantagem cria injustiça ou manipulação e como tratar eventos cujo resultado está sob controle de uma pessoa ou de um grupo pequeno. No Congresso, os projetos começaram a cobrir partes diferentes da lacuna. Richard Blumenthal propôs regras federais contra informação privilegiada e manipulação nesses mercados. Rich Torres apresentou medidas voltadas a funcionários públicos e depois a integrantes de campanhas que tenham pesquisas, arrecadação ou planos ainda não divulgados. As propostas ainda não formam uma regra única para todo empregado, parceiro ou avaliador de uma empresa de tecnologia. Elas mostram que a discussão saiu das plataformas e chegou à legislação. Há também uma defesa pública dos mercados. Citrine argumenta que participantes informados podem tornar o preço mais útil ao revelar informação que estava escondida. Robin Hanson afirma que esses mercados produzem respostas desconfortáveis porque não existe uma autoridade controlando toda a narrativa. A própria consulta da comissão registra essa tensão entre descoberta de informação e apropriação indevida. Agora, a minha leitura final. Um acerto isolado não prova informação privilegiada. A sequência completa de uma carteira importa, a identidade importa e a origem da informação importa. Mas a data de lançamento deixou de ser apenas um detalhe de comunicação. Ela virou informação com preço. Quando mais de $31 milhões circulam em torno do calendário de modelos, cada rumor sobre quinta-feira precisa ser lido como uma pergunta adicional. Quem sabia, como sabia e havia dinheiro posicionado antes do anúncio? Para ficar antenado nas novidades, me siga aqui no YouTube, dê like e ative o sininho.